E aí pessoal, tudo bem? Estamos de volta com os nossos vídeos do canal, fiquei um tempo sumido, mas estamos aqui abordando os temas que vocês gostam aí para os concursos. Muita coisa acontecendo, novidades a caminho, então agora estamos de volta. Hoje eu vou abordar uma pergunta que o Geraldo Sampaio mandou sobre um problema fantástico, super interessante que é: há alguns vídeos atrás eu falei sobre a importância de você ter métodos de memorização que viabilizem, que fomentem o seu propósito, o seu interesse naquilo que você está estudando. E aí o Geraldo perguntou, tá bom, mas e nas situações em que eu não tenho propósito nenhum, que realmente aquilo é uma grande bobagem, uma grande decoreba, que eu não gostaria de fazer, mas que mesmo assim o concurso me cobra? O que eu posso fazer para me ajudar a decorar coisas bobas? É um fantástico questionamento. Primeiro ponto, eu acho que uma coisa que é legal fazer nessas situações antes de tudo, essas situações existem mesmo. Nós precisamos nos conscientizar e nos conformar com o fato de que elas existem. Tem coisas que têm que ser decoradas. Não adianta você querer dizer que tudo em concurso público é um problema de filosofia, que o melhor argumento vencerá. Não é isso. Em algumas situações, o que o concurso vai te perguntar é uma coisa boba. Eu mesmo já venho tratando aqui em alguns vídeos da muralha da vergonha, Wall of Shame do blog, questões ridículas que cobram coisas ridículas. Então isso existe e é bom que você saiba. Primeira coisa que você pode fazer é tentar decorá-las entendendo o contexto que aquela decoreba se encontra. Veja bem, não é a mesma coisa que eu disse no outro vídeo. No outro vídeo é você entender o contexto geral do que você está estudando. Aqui não, é entender o contexto da decoreba. Por exemplo, até a partir de qual idade o Estado tem que garantir educação obrigatória para as crianças? Isso está na Constituição. Mais fácil do que você decorar se é a partir dos 3, dos 4, dos 5 ou dos 6 anos, é você entender como é que se organiza a educação no Brasil, como é que se distribuem as competências, o que o Estado tem que fornecer como prestação de educação, as polêmicas que existem em torno disso. Isso significa que, quando você achar uma decoreba que você considera importante, talvez seja mais fácil, em vez de você continuar só na lei seca, você abrir esse estudo e entender um pouquinho mais o contexto que está ali. Vários alunos separam dias inteiros só para ler a lei. Talvez isso não seja uma estratégia interessante nesse aspecto, porque você começa a ler a lei, ler a lei, ler a lei, tudo fica fora de contexto, e aí você tem como último recurso só decorar, o que pode não resolver seu problema, porque decorar muita coisa é sempre muito difícil. Eu sempre vejo as pessoas que não têm formação em direito e fazem concurso para técnico judiciário, por exemplo, terem muita dificuldade exatamente porque o único recurso que elas têm é decorar. Como elas não têm uma visão de contexto, decorar se torna a única ferramenta. Se você tem, aproveite-se disso. Procure entender as coisas dentro do contexto, que mesmo aquilo que poderia ser uma decoreba pode deixar de ser uma decoreba. Passo número 2. Além disso, que já é uma ferramenta, outra coisa que você pode fazer junto ou separadamente é anotar aquilo que você viu e que você fala, nossa, isso aqui se cair na prova eu não ia saber. Faça um caderno das decorebas. Vá numa papelaria, compre um caderninho bonitinho que você goste lá, separe por matéria e vá fazendo um caderninho das suas decorebas. De preferência manuscrito. Eu já escrevi lá no blog uma postagem explicando como que pesquisas mostram que escrever à mão ativa a memória melhor do que digitar no computador. Então, faça o seu caderninho das decorebas manuscrito. Por exemplo, uma questão que eu postei aqui no blog, anote lá no seu caderninho que a multa para quem lança cotas marginais ou interlineares no processo é de meio salário mínimo. Ponto. Escrever vai te ajudar a ativar a sua memória. Dica 3. Faça questões. Toda vez que uma decoreba aparecer numa questão, você não esquece mais. Porque aquilo vai te marcar tanto, sobretudo pela fúria,
né? Você vai querer sair quebrando tudo, meio como aquele filme de Um Dia de Fúria, mas na hora que passar esse espírito furioso, você nunca mais vai esquecer daquilo. Tem coisas que eu lembro até hoje dos concursos que eu fiz, porque eram decorebas ridículas e eu errei, e hoje eu sei esse negócio, fiquei travado com essa coisa na cabeça, quero muito esquecer, mas não consigo esquecer, porque esses erros nos marcam muito. Então, acho que fazer isso também com questões, no contexto de questões, é muito legal. Se você achar que a questão não te marcou bastante, joga no caderninho das decorebas também, que isso vai te ajudar. Dica número 4, aplique um pouco de raciocínio. Embora os concursos cobrem muita decoreba, muitas vezes as questões também permitem trocar a decoreba pela eliminação. Conseguir fazer raciocínios eliminatórios nas questões pode diminuir a sua necessidade dessa decoreba pura, sobretudo quando você conhece bem o contexto. Quanto mais você conhece o contexto, mais fácil é fazer as coisas por eliminação e, consequentemente, mais fácil ainda é não depender da decoreba. Por fim, quinta dica, repita. A nossa memória é ativada, sobretudo, pela repetição. Inclusive aquilo que a gente chama de memória muscular. É por isso que a gente só aprende a dirigir dirigindo. Você nunca vai ver alguém aprendendo a dirigir lendo livros sobre direção. É por isso que as pessoas que estudam instrumentos musicais aprendem a tocar instrumentos musicais tocando. Você nunca viu alguém aprendendo a tocar um instrumento musical só lendo partituras. É preciso fazer. Para nós aqui é algo parecido. Você precisa repetir. Não adianta você achar que uma leitura ou 2 ou 3 na mesma semana vão te fazer decorar alguma coisa. Periodicamente você vai ter que retomar esse conhecimento ou você vai esquecer. Tem coisas que a gente fala, nossa, mas isso aqui eu decorei muito bem, porque ou aquilo foi muito marcante, por exemplo, numa questão que você errou, ou porque você repetiu, às vezes até sem saber. Prazo recursal, por exemplo. Muita gente sabe prazos recursais sem ter que decorar. Por quê? Porque aplica todo dia. Porque como a pessoa está ali recorrendo na prática todo dia, ela sabe quais são os prazos. Para quem não pratica, os prazos às vezes são um grande desafio para decorar. Então, repetir é fundamental. O caderninho das decorebas pode te ajudar a fazer esse avanço, pode te ajudar a trazer essa repetição com um pouco mais de facilidade. Como está ali à mão, você, o dia que estiver no ônibus, que estiver no Uber, que estiver no metrô, pega o seu caderninho, vai lendo ali no caminho e com isso você vai retomando. Acho que ter esse recurso vai te ajudar bastante. É isso aí, faça o seu caderninho de decorebas, mande a foto para mim que eu posto lá no Instagram. Um abraço, até a próxima.